Abra seu coração. Momento da Palavra de Deus. Muito bem, agora o Salmo do dia. E eu gostaria de ler o Salmo 1, o versículo de número 6. Salmo 1, Salmo 1 e o versículo de número 6, que diz assim: Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Salmo 1, bem conhecido, fala da felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Salmos é o livro de hinos. Salmo é o livro de orações da Bíblia. Os salmos foram escritos por diferentes autores. Já falamos aqui em outras ocasiões aqui falamos, e não só foi escrito por Davi. Outros autores também, bem diferentes. E durante um período de mais ou menos 700 anos. Esses salmos, eles foram usados pelo povo de Israel nas suas reuniões de adoração a Deus. Há vários tipos de salmos, vários. Hinos de louvor a Deus, orações pedindo ajuda, proteção, salvação, salmos também que fala de contrição, pedidos de perdão, canções de agradecimentos pelas bênçãos de Deus, orações em favor do rei, canções para ensinar as pessoas a praticar o bem, súplicas para que Deus, Ele castigue os ímpios, os inimigos. Escrito em momentos de guerra, Davi escreveu salmos para que os inimigos dele, os inimigos do rei, fossem derrotados. Tem também nos salmos orações pessoais ou até mesmo coletiva nacionais. E o salmo, enfim, mostra um sentimento mais íntimo de uma pessoa, porque está na categoria de poesias, livros poéticos, enquanto outras representam a necessidade e o sentimento do povo de Deus de uma forma geral. É interessante que o próprio Cristo várias vezes cantou salmos e os citou várias vezes. Eles foram citados mais de 100 vezes pelos escritores do Novo Testamento através dos séculos. Os salmos têm sido uma fonte de inspiração e de devoção para os cristãos e para a igreja, tanto nos seus cultos de adoração a Deus como no trabalho de evangelização. O salmo também serve de exortação. E nesta manhã, o salmo de número 1 fala sobre isso. Uma pergunta que o salmo ele faz algumas perguntas, né? Por exemplo, qual é o caminho que nós estamos andando? Qual é o caminho que você anda? O salmo fala da felicidade dos que não andam segundo o conselho dos ímpios. Porque tem muitos conselhos que é para a desgraça. Cuidado com alguns conselhos. Hoje eu estava lendo o livro de Crônicas, ali na igreja. Estava vendo 2 reis que fizeram alianças e não era para ter feito essa aliança. Deus depois repreendeu o rei Josafá, porque ele fez uma aliança com Acabe e ia se dar muito mal. E aqui no Salmo fala que é muito perigoso, ou não devemos sentar ou estar no caminho dos pecadores e nem se assentar na sua roda, na roda dos escarnecedores. Diz o texto que aquele homem que anda com Deus tem prazer, deve ter prazer na lei do Senhor e meditar na lei do seu Deus. Então aqui eu poderia ter a mensagem com o seguinte tema: você anda em qual caminho? O Salmo 1 vai falar de 2. Qual o caminho que nós estamos andando?
Porque os ímpios não andam pelo caminho de Deus. Os ímpios não são como moinha que o vento espalha. Está no capítulo 1, versículo 4. Também o autor sagrado, o poeta diz que os ímpios não vão subsistir no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece. Parece que o segredo do Salmo está no Deus que conhece o teu andar, o meu andar, a minha vida e a tua vida. O Senhor conhece o caminho daqueles que são justificados pela fé, como o apóstolo Paulo escreve lá em Romanos capítulo 5. Porque justificado, pois pela fé, temos paz com Deus. A Bíblia fala de caminho largo, caminho estreito. O caminho largo é o caminho da perdição, onde parece que não há limite, é o desejo da carne, dos olhos, a soberba da vida, é do jeito que eu quero, do jeito que a carne quer. Já o caminho estreito é um caminho apertado, e a Bíblia diz que são poucos que entram por esse caminho, porque é o caminho da renúncia, é o caminho de você refrear, negar-se a si mesmo. Qual é o caminho nesta manhã que estamos andando? Qual é o caminho que você está andando? Dos próprios olhos? Provérbios fala sobre isso. No capítulo de número 21 de Provérbios, você vai ver a sabedoria da palavra de Deus também falando que tem homens que andam no seu próprio caminho, dos seus olhos, que agradam os seus olhos. No capítulo de número 21, Provérbios 21, o versículo 2. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Então, será que estamos andando no caminho dos olhos? Às vezes é enganoso. Você lembra que Abraão e Ló, seu sobrinho, houve contenda entre os seus pastores, e ele disse: não é bom que aconteça isso conosco, que somos parentes. Você escolhe o caminho. E o caminho que os olhos, encheram os olhos de Ló, era um caminho que parecia bom, verdejante, mas foi o caminho que levou a esposa dele a ficar lá, destruída. Enchia os olhos, era o caminho de Sodoma e Gomorra. Você anda em qual caminho? Dos próprios olhos? Tem caminhos que são enganosos. Provérbios 14, o versículo de número 12, também fala sobre isso. Estamos aqui, a programação ao vivo. 14:12 diz assim: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos da morte. Então tem caminhos dos próprios olhos, caminhos enganosos. Você anda em qual caminho? Cuidado, parece ser bom, mas a gente sabe, o Espírito Santo fala: está errado, minha filha, esse caminho está errado. Jovem, esse moço não é o que eu escolhi para você, e você sabe, está errado. Ou essa moça não foi aquela que eu escolhi para você, mas os nossos olhos é o caminho enganoso, o caminho do coração. O profeta Jeremias, ele diz que o coração é enganoso, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem conhece o coração é Deus, mas é enganoso. Você anda em qual caminho? Dos próprios olhos? Num caminho enganoso? Num caminho perigoso? Veja Provérbios 4:14. Provérbios 4:14 diz assim: não entres na vereda dos ímpios, e nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o. Não passe por ele. Desvia-te dele e passa de largo. Cuidado com quem você está andando. Cuidado. Não entre no caminho dos ímpios. Não ande com o caminho dos maus. Evita-o e passe de largo. Hoje, o Salmo do dia fala desses caminhos. Há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o final são caminho de morte. Cuidado para você não andar no caminho escuro.
Quando à noite você está no caminho ou você na sua casa falta energia, a gente, por mais que conheça o local, tem que ter cuidado, porque tem muitas vezes tropeço. Provérbios capítulo 4, o versículo 19, diz que a gente tem que ter cuidado no caminho escuro. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhece aquilo em que tropeçam. Eu vou repetir, está na Bíblia. Provérbios capítulo 4, verso 19. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem aquilo em que tropeçam. Porque Deus conhece, o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Às vezes é o caminho dos olhos, engana muito. É o caminho do coração, que é enganoso também. É um caminho perigoso, cheio de armadilhas, e às vezes o caminho escuro. Nesta manhã, a reflexão nos leva a andar no caminho de obediência, no caminho da vida. Provérbios capítulo 10, o verso 17 tem uma mensagem para você. 10, 17 de Provérbios está escrito assim: o caminho para a vida é aquele que guarda a correção, mas o que abandona a repreensão erra. Vou repetir. O caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que abandona a repreensão erra. Às vezes, você está sendo muitas vezes repreendido e não aceita, mas é de alguém que quer bem para você. Esse conselho é bom, mas quantas vezes nós rejeitamos? Então, Provérbios, capítulo de número 10, verso 17, eu vou repetir para você. O caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas quem abandona a correção, a repreensão, erra. Você vai ver também em Provérbios, capítulo de número 12, o versículo 28, que diz assim: na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. É linda a palavra de Deus. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte, enquanto o caminho do ímpio perecerá. Em que caminho você anda? É uma reflexão nesta manhã. Você anda em qual caminho? No caminho reto? Então veja aqui em Provérbios capítulo 3, o versículo de número 6, que diz assim: reconhece Deus em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Deus quer consertar, Ele vai endireitar. Agora, a Bíblia diz que devemos reconhecer que estamos muitas vezes errados. Isso é muito difícil. Mas a Bíblia diz que, no verso 7, não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para teu umbigo e medula para os teus ossos. Qual é o caminho que você está andando? O caminho é Jesus Cristo. E Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas nunca esqueça que há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o final dele são caminhos de morte. Salmo 1, versículo 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Você anda em qual caminho? Com Cristo ou no caminho das trevas, no caminho do mundo? Pense nessa mensagem e vamos andar no caminho de Deus. Salmo 1, versículo 6 é o salmo do dia. Agradecemos sua presença aqui em nosso canal. Obrigado.